O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se retirou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos aqui neste estúdio, queridos internautas que nos acompanham pela rede de comunicação Santa Rita de Cássia, de Batatais, e também pela web rádio Ativa Comunicações. O padre já frisou no início dessa celebração que hoje é um dia muito especial para todos nós. E antes de entrarmos na liturgia propriamente dita, aí nós poderíamos dizer que hoje nós poderíamos destacar 3 pontos importantes de significado deste dia. O primeiro é o da própria solenidade que celebramos, que a gente já comenta na liturgia. O segundo, o padre frisou bem, que quis Deus que a vacina fosse aplicada pela primeira vez no dia em que o mundo inteiro celebra a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria, dia 8 de dezembro. E, por fim, um terceiro ponto muito importante para nós destacarmos hoje é que o Papa Francisco, ele lançou hoje uma carta apostólica, se nós pudermos traduzir para um português bem próximo de nós, coração de pai, né? Patricorde. Em latim, patricorde, o que significa isso para nós, essa carta apostólica? Coração de pai. Onde o Papa Francisco, como um grande devoto de São José, ele cria o ano dedicado a São José, que se iniciou hoje, dia 8, e vai terminar no dia 8 de dezembro de 2021. E olha que grande presente para a Virgem Maria, ela que é a esposa de José, ele que foi o grande guardião, esse coração de pai de José, pai do Filho da Virgem Maria, nosso Senhor Jesus Cristo, ele que é o exemplo e já é o patrono da igreja, e é justamente também esse patrono de pai, né, porque São José é o patrono da igreja, e o Papa Francisco lembra na carta apostólica, que eu convido todos a lerem, porque é muito bonita. Eu não li completo, mas já li um bom pedaço, e ele faz essa recordação de quando um dos seus antecessores, ele dedica ao patronato da igreja a São José.
Então, ou seja, ele dá esse título a São José de patrono da igreja. Então, o Papa Francisco, querendo relembrar tudo isso, e hoje, quando nós estamos tanto precisando de homens que tenham o coração de José, então o Papa lança, e a gente depois aí vai, é claro, durante todo o ano refletir, e muito documento, e muita coisa ser produzida sobre São José, a gente ficar conhecendo ele. Entrando agora, então, na liturgia. A leitura do livro do Gênesis, nós vemos que Adão confessa que ele teve medo. E teve medo porque estava nu. Então, isso é para mostrar para nós que o pecado, ele nos tira a dignidade de filho e de filha de Deus. É como se despisse cada um de nós, e nós estivéssemos, então, também nus. E aí, quando a gente está nu, a gente fica com vergonha, a gente fica com medo, a gente, então, afasta do Senhor. Eu conheço muitas pessoas que, às vezes, quando a gente, conversando para que elas voltem para Deus, para que elas voltem para a igreja, e a gente pergunta, o que está te impedindo? E muitas delas respondem isso, a vergonha. Depois de tudo que eu fiz, a hora que eu entrar na porta daquela igreja, o que as pessoas vão pensar? Como é que as pessoas vão olhar para mim? O que o padre vai falar para mim? O que o diácono vai falar para mim? Então, olha só, essa vergonha, esse medo que Adão tem aqui no livro do Gênesis, muitos de nós temos hoje. E depois a serpente como figura do inimigo de Deus. Ela sabe que nada pode fazer contra Deus, porque Deus é Deus, o Todo-Poderoso. Mas então o que ela faz? Ela tenta destruir os filhos e filhas de Deus, aqueles que Deus ama, porque aí ela sabe que eu não tenho como prejudicar Deus, fazer Deus sofrer ou fazer mal para Deus, não tem como isso. Então eu vou fazer mal para a sua criação, e aí em todos os sentidos. Tanto para a natureza, com a destruição, como para os filhos e filhas também, assim começando por Eva, que é a mãe de todos os viventes, que foi enganada pela serpente, depois Adão enganado, e ela continua enganando todos nós. Até hoje, a serpente continua aí pelo mundo a enganar os filhos e as filhas de Deus. Nessa comparação aqui, para você entender, é muito simples, né? Eu sempre falo isso, né? Imagina você lá que tem uma pessoa que está muito magoada com a outra. Só que a outra é muito forte, a outra luta jiu-jitsu, luta judô, karatê, tem um monte de artes marciais, e ela sabe que se ela for lá brigar, ela vai levar um couro. Então ela fala, mas eu preciso fazer esse caboclo sofrer, eu preciso fazê-lo sentir. Aí o que ele fala? Eu vou machucar uma criancinha, filho dele, eu vou atacar a esposa dele, ou uma filha, porque aí ele vai sofrer. É assim que o inimigo faz com os filhos e filhas de Deus. Só que tem um detalhe, ele não vai conseguir fazer Deus nos abandonar, mesmo que, de repente, a gente esteja ali no sofrimento, na luta contra o pecado. Nunca. Deus não abandona os seus. Depois, na carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo fala que Deus, em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus, por Jesus Cristo. E óbvio é que para ser filho de Deus, nós teríamos que ser irmãos de Jesus Cristo. Nós teríamos que ser filho da Virgem Maria, porque não tem como. Hoje eu ainda estava fazendo um documento, até um documento lá de contratação de pessoas, e a gente era obrigado a colocar um item lá que não se pode contratar parentes. Então, por exemplo, na organização, a entidade que nós dirigimos, então eu não posso contratar nenhum parente meu. Então, aí eu estava lendo lá, né? Então, antigamente nós tínhamos o parentesco legal e tem o parentesco por afinidade. A afinidade é simples, é o que advém do casamento. Então, é sogro, sogra, isso daí é por afim. Mas aí, o parentesco legal, a lei brasileira extirpou. Por quê? Porque não tem diferença do parentesco natural do parentesco consanguíneo. A lei brasileira reconhece isso há pouco tempo, o Código Civil. O que significa dizer isso? Nós, então, somos parentes de Jesus, como pela adoção é legal, só que não tem diferença dos consanguíneos. Então, olha só, Deus nos trata como filhos da mesma forma como Jesus, e nós somos filhos de Nossa Senhora, como Jesus é filho da Virgem Maria. Nós lemos aqui hoje a sua concepção no ventre da Virgem Maria. Então, meus irmãos e minhas irmãs, diante de Deus, nosso Pai, diante da Virgem Maria, nossa Mãe, nós somos também Cristos. Nós somos também
os irmãos mais novos, os caçulinhas de Jesus Cristo. Olha que coisa bonita a gente fazer essa comparação com a nossa própria legislação brasileira. E não existe prova maior do que esse amor de Jesus por nós, de permitir, ele sendo primogênito, ele sendo unigênito. Seria como você imaginasse uma família que tem um filho único, que tem uma herança muito grande, muito dinheiro, porque a herança de Deus é tudo, é o mundo, não é, se mede por dólar, ou por cruzeiro, ou por real, sei lá o que for. Mas veja bem, então ele abre mão de ser unigênito, ele não faz questão, ele quer que todos se salvem, e para se salvar, todos precisam ser filhos e filhas de Deus, ser irmãos de Jesus Cristo. Então é esse amor que o leva a ir para a cruz. E depois, em segundo plano, vem Maria aceitar-nos também como filhos. Olha só que coisa bonita, esta carta quer nos mostrar na sua amplitude de tudo aquilo que a igreja venha nos ensinando ao longo de todos esses séculos. E aí nós chegamos então no dogma da Imaculada. É o penúltimo dogma. Nós sabemos que o último dogma sobre Maria, de 1950, quando o Papa Pio XII proclama Maria assunta aos céus. Mas em 1854, né, então olha que bonito, né? Quando a gente fala dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, ele tem um itinerário interessante, porque é um itinerário que ele não vem de cima para baixo. Não é o Papa que falou, olha, Nossa Senhora é isso. Não. Ele vem de baixo para cima. O que significa isso? Desde as comunidades primitivas, quando Jesus entrega Maria para João e ela fica junto com os apóstolos, e depois, mesmo Maria, após a sua morte e assunção aos céus, as comunidades falavam muito dela, então já corria de boca em boca que Maria era concebida sem pecado, porque eles falavam assim, se Jesus é Deus, ele não pode entrar num ventre que tenha pecado. Então ela tem que ser concebida sem pecado original, que todos nós temos, mas ao nascer, mas ela não nasceu com esse pecado. Então, ou seja, ela foi concebida, Deus já preservou esta arca da aliança para que ali dentro seu filho pudesse entrar em um lugar onde não tivesse mancha do pecado. Então isso já corria, todo mundo já falava, já tinha muitos escritos, muitos estudos, muitos tratados sobre isso, mas a igreja, através do Papa, ela só vai, em 1854, reconhecer esta solenidade e este dogma, dizendo, não, realmente, nós decretamos pela nossa autoridade, a autoridade da igreja, que Maria foi imaculada sem pecado. Ou seja, aqui eu estou falando, então, do momento em que ela foi concebida no ventre de Ana. Naquele momento que ela foi concebida no ventre de Ana, e ali, então, houve participação humana de Ana e de Joaquim. Ela foi concebida naquele momento com assistência do Espírito Santo, sem pecado original. Agora, é importante, então, vocês entenderem esta festa, porque muitos poderiam imaginar por que esta festa é no dia 8 de dezembro. Né? E dia 8 de dezembro, a gente diz assim, a CNBB pediu, a Santa Sé autorizou. Então, esta solenidade, ela não muda. O dia 8 pode cair o dia que for, fica dia 8. E, inclusive, se cair no domingo do Advento, que a gente não pode mudar por nada, domingo do Advento, domingo de Quaresma, você não muda a liturgia por nada. Mas se for a Imaculada, que cair no dia 8, domingo, aí você faz a liturgia da Imaculada Conceição. Isso acontece por uma autorização do Papa no Brasil, que ele... cai qualquer dia, não muda para domingo, como a gente faz com a Ascensão. E interessante, por que eu falei 8? Eu estou falando, celebrando o quê? A Imaculada Conceição da Virgem Maria. Ora, que dia que Nossa Senhora nasceu? Se ela foi concebida dia 8 de dezembro, que aqui é uma data que a gente coloca, né? Então, ou seja, você pega 8 de dezembro aqui, ela foi concebida no ventre de Ana. Então, você conta 9 meses para frente. Você vai chegar no dia 8 de setembro. Então, dia 8 de setembro, a gente celebra o nascimento da Virgem Maria, porque ela foi concebida no ventre de Ana 9 meses antes. Então, você conta 9 meses de dezembro para frente, você vai chegar em setembro, quando Nossa Senhora, então, nós celebramos no dia 8 de setembro, a natividade de Nossa Senhora, 9 meses. Maria, como todas as mulheres, ela é filha de Eva. Né? Olha que bonito, né? Assim como todas as mulheres do mundo, Maria é uma mulher, né? Nós homens não podemos dizer, mas vocês mulheres com certeza sabem muito bem. Maria era uma mulher como vocês, com corpo de mulher,
psicologia de mulher, sentimentos de mulher, modos de ser de mulher, na sua condição feminina. Ela era uma mulher simples, uma mulher do povo, uma moça pobre, que logo já novinha foi esposa desse humilde trabalhador São José. Uma mulher que naquele tempo não podia conversar com outro homem. Tanto é que vocês veem que quando o anjo no Evangelho diz para ela, a primeira coisa que ela fala, eu não conheço homem nenhum, apesar que esse conheço aqui, a gente precisa entender bem entre aspas, que esse conhecer significa ter intimidade, ter relação sexual. Por isso que ela responde desta forma. A mulher, então, naquele tempo, só podia falar com seu marido. Não podia conversar com outros homens. Se uma mulher fosse pega na rua falando com outro homem. Então, vocês imaginam que Maria, nesse tempo, as mulheres não podiam sequer ter acesso à palavra. Era a norma deles ali, daquele povo. Então, era uma blasfêmia se uma mulher colocasse a mão na Sagrada Escritura. Não podia colocar a mão na Sagrada Escritura. E olha que interessante, né? Maria não podia tocar a mão, assim como todas as mulheres, nas Escrituras. E muita gente naquela época até dizia assim, é melhor deixar queimar a Bíblia do que uma mulher colocar a mão. É claro que a ignorância, às vezes, da própria época, né? Mas, graças a Deus, isso foi vencido. E eu acredito que Maria, ela não só tocou na palavra, no verbo, ela trouxe o verbo dentro de si. Ela estava cheia da palavra, cheia do verbo encarnado, que é Jesus Cristo. Então, quer dizer, Maria, ela quebra esse paradigma que nós estamos aqui, então, a destacar. Maria é nossa irmã, Maria é nossa mãe, porque ao mesmo tempo em que ela é mãe de Jesus, ela é filha de Deus. E olha que coisa interessante. Na vida de Nossa Senhora, não tem ninguém que cooperou tanto com o processo de salvação. Não existe um ser humano que tenha cooperado com Deus para o processo da salvação como a Virgem Maria. E tanto é verdade que eu sempre repito, e vocês já me ouviram falando isso um monte de vezes, né? A sabedoria do povo antigo, a sabedoria das senhorinhas que gostavam de rezar o rosário, né? Hoje muita gente na igreja não sabe o que é rosário. Mas aquelas senhorinhas antigamente, elas, quando ia rezar o rosário, fazia lá o sinal da cruz, o credo, etc., o Pai Nosso. Quando chegava nas Ave Marias, aquelas 3 que tem antes ali no tercinho, né? Então elas diziam assim, vamos rezar esta primeira Ave Maria em honra a Nossa Senhora. Presta atenção, em honra a Nossa Senhora, a filha predileta do Pai. Nossa Senhora é filha do Pai, é filha de Deus Pai. Depois ela pegava na segunda bolinha e dizia assim, vamos rezar agora esta segunda Ave Maria em honra a Nossa Senhora, a mãe de Jesus Cristo, mãe de Deus. Olha, primeira Ave Maria, filha de Deus. Segunda Ave Maria, mãe de Deus. Imagina a terceira. Vamos rezar essa terceira Ave Maria em honra a Nossa Senhora, a esposa do Espírito Santo. Ela foi mãe, foi filha e foi esposa de Deus. Ninguém teve mais intimidade com o nosso Deus do que a Virgem Maria. Por isso, ela é aquinhoada com tão grande graça de ser Imaculada Conceição, de não ter tido pecado original. E nesse evangelho, o Filho de Deus, onipotente, onipresente, onisciente, aceita fazer o caminho do homem, essa encarnação como obra de Deus. Nós falamos que José, da estirpe de Davi, também faz parte desse processo para que a profecia possa ser cumprida, descendente do rei Davi. E quando a gente diz isso, muita gente critica, fala, mas Maria também era da tribo tal, Maria também era descendente. Mas só que mulher não dava descendência. Pela lei judaica, quem dá descendência é o homem. Eu não sei se vocês sabem, quando a gente estuda os patriarcas, quando uma mulher vai casar, a mulher não tem herança. Quando uma mulher vai casar, então ela sai da tribo do pai dela, é por isso que tem um dote, já que ela não vai receber herança do pai, então o pai dá um dote lá, um tanto de ouro, um tanto de dinheiro, de escravos, de bois, e aquela mulher, então ela leva, e a partir daquele momento que ela casou, ela vai fazer parte daquela outra tribo do marido dela, e ela paga a sua descendência de cá, de nome, de sobrenome, tudo, e ela passa a fazer parte daquela outra família. Então ela não dá descendência para essa tribo de cá. Então é somente o homem que dá descendência. Então é por isso que José também entra com esta colaboração para que a profecia se cumpra. Sendo o pai adotivo de Jesus, faz com que ele seja, então, da tribo
A gente fala do o leão de Judá, porque é a tribo de Judá, que é a tribo de Davi, que nós todos conhecemos nessa história. Então vejam bem, meus irmãos, Maria não é casada, Maria não tem marido. Quando ela se apresenta diante dessa grande dificuldade de um anúncio do anjo, as coisas vão acontecer do jeito de Deus e não do jeito do homem. E o jeito de Deus, a inteligência humana muitas vezes não consegue entender. Então é por isso que a gente precisa confiar, principalmente nesse momento em que nós estamos passando de tanta incerteza, de tanta dúvida, que nós possamos confiar que ela continua intercedendo junto a Deus por cada um de nós. E esse reino de Deus é que vai acontecendo e sendo edificado no meio dos homens, na medida em que, como Maria, nós também aceitarmos esse desafio de, às vezes, sofrer perseguição, como ela sofreu. Foi acusada, muitos não entendiam, teve que fugir, teve que guardar no silêncio do seu coração todas as dúvidas que ela tinha, mas ela soube perseverar. Que nós possamos olhar para o catecismo da igreja que diz que para ser mãe do Salvador, Maria foi adornada por Deus com inúmeros dons divinos, que somente ela teve. Hoje nós celebramos o dom de ser Imaculada Conceição, de não nascer com o pecado original. Quando o Papa Pio IX decreta esse dogma, ele diz: por uma graça e favor singular do Deus Onipotente, e em previsão dos méritos de Jesus, o Salvador do gênero humano, Maria foi preservada, intacta de todo o pecado. Que nós possamos pedir e contar sempre com a intercessão dessa Mãe do Céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.